bem? Meu nome é Viviane Bracelino e eu, junto com os meus amigos Vitor Souza e William Figueiredo, estamos apresentando o trabalho de conclusão do curso para obtenção do diploma do curso de Pedagogia da Univesp, cujo título do trabalho é As dificuldades dos professores no processo de alfabetização das escolas públicas da região da Zona Oeste de São Paulo decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Estudo de caso. Tivemos e agradecemos a orientação da Ana Caroline Ribeiro dos Santos, que sem seus conselhos e sua mediação não teríamos chegado ao fim desta etapa. Muito obrigada por tudo. Agradecemos também primeiramente a Deus e depois aos nossos amigos e familiares por nos aturar durante o desenvolvimento desse processo, escutar as nossas reclamações, as nossas inseguranças e as nossas incertezas. Essa vitória, essa conquista também lhes pertence. Quando iniciamos o desenvolvimento dessa pesquisa, a partir das experiências pessoais do grupo como pais e educadores indiretos, percebemos que tinha uma grande dificuldade com a aplicação das aulas de alfabetização na educação à distância, no ensino remoto para as crianças. Aí nós pensamos, a alfabetização é um processo de suma importância, ela é através dela que o sujeito vai ser livre, vai ser autônomo, vai poder viver a vida de modo geral sem ser ludibriado. E como é que os professores estão agindo nesse momento? Como é que eles estão direcionando as suas aulas? Será que existe um respaldo da família, uma parceria com a família? Então nós começamos a fazer essa investigação e colocamos como objetivo responder a pergunta: qual a dificuldade mais comum enfrentada pelos professores de alfabetização durante a pandemia? Com essa pergunta norteadora, nós fizemos algumas parcerias com as escolas da cidade de Osasco, Barueri e Carapicuíba, através de relatos dos professores, relatos profissionais, para que eles pudessem nos orientar e dizer como que está sendo essa experiência para eles. E a gente fez isso através de um formulário pré-moldado que distribuímos via internet. Então, com essas parcerias, com essas respostas, nós começamos a desenvolver uma pesquisa bibliográfica através de entender quais eram os desafios e os problemas que os professores estavam enfrentando durante esse período de alfabetização à distância. E objetivamos identificar qual era a dificuldade mais frequente para esses profissionais. Infelizmente, talvez por uma réplica do presencial, nós ainda tivemos aí uma confirmação de que a falta de interesse da família, de participação da família, ainda é o problema mais frequente. Mas a gente também não tem respaldo para poder contrapor esse argumento dos professores. Bem, com essa pesquisa, nós queremos ajudar a comunidade acadêmica a diminuir as lacunas das desigualdades sociais que ficaram ainda mais visíveis durante esse período de pandemia, para que esse retorno às aulas presenciais seja menos traumático e menos complicado. Nós salientamos aqui a necessidade de políticas públicas em prol da educação, para que ele se escute não só os pais, os alunos e os professores, mas a comunidade em torno da escola, e que esse processo, esse interim, possa aí diminuir esses impactos causados pelo advindo do vírus, né? Então, para dar continuidade aqui à nossa apresentação, eu passo a palavra para o meu amigo William. Olá, tudo bem? Eu sou o William e gostaria neste momento de abordar sobre a metodologia de pesquisa. A metodologia que utilizamos foi qualitativa. Através do Google Forms fizemos uma pesquisa que ficou disponível durante 30 dias. Essa pesquisa foi respondida por 15 professores, no qual todos eles de rede pública na fase de alfabetização do Fundamental 1, que lecionam para crianças entre 5 e 8 anos de idade. E através das respostas a gente sintetizou
para que a gente pudesse compreender melhor todo o trabalho realizado. Na fundamentação teórica, precisamos compreender o que é a educação à distância. A educação à distância é quando aluno e professor fazem os seus papéis em tempo e locais diferentes. Por exemplo, o professor, ele monta suas aulas, leciona através de vídeo, através de postagem, através de tecnologias que permitem toda essa classe virtual ou lições virtuais. No momento que ele faz isso, pode ser qualquer horário. E o aluno também, ele acessa isso qualquer horário e também em qualquer local. Tanto o professor quanto o aluno desempenham seus papéis em locais e horários diferentes. Já o ensino remoto é quando há uma classe digital que acontece a aula. O professor entra nessa classe digital num determinado horário em sua casa e o aluno entra no mesmo horário e ali se forma uma turma, uma reunião digital onde acontece uma aula. Isso é o ensino remoto. Já o ensino híbrido é quando acontece ensino à distância e ensino presencial. Há alguns anos já faculdades promovem esse tipo de ensino, onde o aluno vai até a faculdade aprender 2, 3 vezes na semana e o restante dos dias da semana é educação à distância. Tendo isso em mente, o que a gente vive hoje, devido à pandemia, é uma educação à distância que aconteceu compulsoriamente para todos os alunos. Todos devem se adaptar a essa nova realidade e aprender à distância. Porém, temos diversas vertentes, diversas realidades diferentes que torna isto quase impossível para determinados alunos, devido à falta de equipamento, como tablet, notebook, celular disponível para o aluno poder estudar, ou acesso à internet, que é precário, ruim, ou às vezes nem existe, né? Então, muitos alunos perdem muito desempenho, muitas escolas também perdem desempenho de seus alunos por causa dessa falta de acesso. E também outros fatores principais que nós conseguimos identificar através da pesquisa, que são espaços inapropriados. Às vezes o aluno não tem um espaço apropriado, calmo, tranquilo e rotineiro para que ele possa exercer a educação, exercer o papel acadêmico dele na escola fundamental. Então, ele acaba perdendo, porque ele não tem mais o mesmo horário, o local específico que era a escola, agora é a casa dele. O professor, agora ele tem acesso limitado a esse professor através do meio digital, não tem mais aquele contato, aquela proximidade, né? E o professor também não consegue ter o acompanhamento que ele tinha igual no presencial. E os pais, os responsáveis, os avós que ficam com essas crianças não têm a preparação pedagógica para poder auxiliá-los em casa. Então eles perdem muito nisso, perdem demais nessa questão. E isso acaba causando um baixo desempenho geral na educação pública para diversos alunos. Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, continuar pesquisando. Existem diversos professores que estão inovando todos os dias na educação digital com tecnologia, jogos digitais e diversos outros meios aí que devem ser compartilhados, pesquisados, analisados e aprimorados para que alcance o máximo de pessoas e alunos possíveis e evolua a educação no meio tecnológico, no meio à distância, que é algo que é muito eficaz, porém pouco inexplorado. Ainda há muito que se aprender através da educação à distância, ainda há muito que se aprimorar e que se obter desta tecnologia para a área acadêmica. Agora vamos ouvir um pouco o nosso colega Vitor. Olá, eu sou o Victor e agora nós iremos abordar as nossas descobertas neste trabalho. Segundo o Comitê Gestor da Internet, a pesquisa de nome TIC Domicílios 2019 informa que 99% dos entrevistados da pesquisa utilizam o celular. Essa informação foi reafirmada em nossa pesquisa, onde obtivemos que 53,3% dos professores utilizam o smartphone celular para suas interações, seguindo de 46,7% que informaram usar um computador.
Em contrapartida, os entrevistados observaram que os alunos normalmente assistem a aula através de um dispositivo móvel, celular ou tablet. Com o intuito de investigar quais ferramentas, softwares, sites e aplicativos os professores mais utilizam nesse período, 80% dos entrevistados informaram que utilizam o Google Meet para dar aulas, 60% utilizam chamadas de vídeo do aplicativo WhatsApp, enquanto 40% utilizam o Google Classroom. Quanto à comunicação, 66,7% dos entrevistados informaram que enviam arquivos e textos no formato PDF ou áudios para os pais e alunos. Já 73,4% alegam enviar vídeos, sejam criações próprias ou vídeos de outras aulas, sejam indicações de vídeos específicos distribuídos na internet ou também pelo YouTube, como complemento de suas explicações. Para identificar como o professor está alcançando as crianças durante esse período, sabemos que, além da comunicação, os recursos educativos são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Com isso, o gráfico Recursos Digitais de Alfabetização ilustra muito bem quais os recursos mais utilizados pelos entrevistados. Foi apontado por 86,7% dos entrevistados a utilização de sites de jogos. Estes sites são muito interessantes como recursos digitais e que auxilia no engajamento dos alunos. Ficou para nosso grupo evidente que o uso do jogo é um recurso pedagógico bem eficiente para a alfabetização. Pode-se entender que os jogos são um recurso pedagógico, mesmo que sendo digitais, se forem pensados com propósito didático, será um ótimo suporte para a alfabetização. Conclui-se que no quesito jogos e gamificação, sejam estes digitais, físicos ou mentais, são como uma atividade importante para a evolução da criança, abrangendo várias áreas do desenvolvimento do sujeito, como social, emocional, motora, cognitiva, sentimental, entre outras. O gráfico Reclamação mais comum dos pais mostra 3 grandes conclusões. Primeiro, o retorno às aulas, que indica a esperança de uma normalidade da rotina. Segundo, falta de tempo, caracteriza por ser um problema antigo, que evidencia a não participação da família, mesmo que no ensino à distância. E terceiro, as desigualdades sociais. Para 53,3% dos professores, existe a falta de apoio dos pais. Para 20%, identificaram problemas como procrastinação, como motivo da não participação dos pais e dos alunos. Identificamos ainda que, em média, 53,4% dos alunos realizam e entregam as tarefas online, o que compreende que pelo menos 12 a 22 alunos em uma classe, com um total de 32 alunos, que realizam as tarefas regularmente, o que reforça o descaso da família em participar desse processo educacional, um problema antigo e também recorrente, mesmo antes da pandemia, confirmado por 64,3% dos professores, que afirma que não há um envolvimento ativo dos pais. Por fim, listamos possibilidades que identificamos como desafios a serem superados nesse momento de pandemia, como dificuldade dos pais quanto ao conteúdo, procrastinação ou desmotivação dos pais, dificuldade com tecnologia, falta de internet, problema com recursos tecnológicos, dificuldade no engajamento das crianças, distração constante ou falta de concentração, procrastinação ou desmotivação das crianças, falta de rotina de estudo, falta de interesse dos responsáveis de auxiliar as crianças na realização das atividades e a falta de tempo dos pais. Solicitamos aos participantes que nos apontasse qual desse desafio tem maior relevância na opinião deles. Obtivemos apenas 4 padrões de respostas, sendo que para 26,7% de nossos entrevistados, alega-se que o maior desafio reside na dificuldade dos pais quanto ao conteúdo. Outros 26,7% também acreditam que o desafio central reside no envolvimento e na motivação dos pais para que ocorra o processo de aprendizagem nas crianças. A precariedade na oferta de serviços da internet, bem como os recursos tecnológicos, foram as opções dos demais.
agora chegamos nas considerações finais. Através do referencial teórico, podemos perceber que a problemática envolve múltiplos fatores. Pelo que ficou constatado pela nossa pesquisa com os profissionais da área de educação, a grande crítica deles é com relação à procrastinação e à falta de envolvimento dos pais na educação das crianças. Mas seria uma análise muito fria colocarmos na conta apenas dos pais essa questão, porque também poderíamos citar a questão da burocratização do sistema de ensino, a necessidade de políticas públicas voltadas para a área da educação, além também da melhor oferta de tecnologia. Propomos como solução ao problema a utilização de games. A gamificação é uma proposta que tem sido bem utilizada e aceita no mundo. Como o quadro 2015 ensina, que a gamificação é o uso de elementos de games no contexto de um jogo. E neste contexto, a resolução de problemas e o aumento de produtividade são os principais fatores de desenvolvimento, tanto educacional como profissional. E é uma maneira das crianças aprender de uma forma mais motivada, desobstruindo um pouco os pais dessa questão de estarem sempre junto com as crianças e também tornando a aula muito mais interessante. E por meio da gamificação, como a Espínola 2016 também diz, é possível estimular a competição saudável, gerar sentimento de conquista própria e possibilitar a mediação de desempenho e maior acessibilidade. Entendemos que a problemática envolve múltiplos fatores e por isso é necessário o envolvimento da família, da escola, da sociedade e do governo para a resolução do problema em questão. Encerramos neste momento a apresentação do nosso trabalho de conclusão do curso, reiterando os agradecimentos às pessoas que fizeram parte deste desenvolvimento, nossa família, nossos amigos e a nossa orientadora. Nos colocamos à disposição para esclarecimentos.